Ano, nosso novo caderno de atividades desses próximos 15 dias. Então aqui nós temos o processo de descolonização da África e da Ásia, os exercícios, as questões a serem desenvolvidas por vocês. Então vamos dar início com essa imagem, uma imagem bem forte, né? Onde está aqui as amarras, né? Sendo quebradas e uma tocha com a ideia de liberdade, de independência, né? Porque a gente tem um processo de neocolonização e temos o processo de descolonização do continente africano. Então, nesse processo nós falamos bastante sobre o apartheid, sobre Nelson Mandela e citamos outros países africanos, além da África do Sul, que passaram por esse processo de descolonização em relação ao domínio imperialista europeu. Esse caderno foi elaborado, né, com a colaboração do professor Franciel. Temos aqui o contexto das independências, que vocês podem retomar para responder às questões, que tudo ocorre no fim da Segunda Guerra Mundial, onde as potências imperialistas europeias estavam enfraquecidas, então elas buscaram matéria-primas, mão de obra barata nos continentes da África, da Ásia e da Oceania. A contradição do colonialismo, que é o fato de muitos africanos terem servido nos exércitos de suas metrópoles durante a Segunda Guerra Mundial, colaborou para a tomada de consciência dessas pessoas quanto à contradição em que viviam. Durante o conflito, os soldados africanos ouviam os líderes aliados falarem de libertação das pessoas oprimidas e do direito à autodeterminação dos povos, além de criticarem o imperialismo que havia entre sua condição colonial e os ideais de liberdade. Temos a influência dos países da bipolarização mundial, né? Os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. Esse processo de neocolonização e também da descolonização, ela vai ocorrer principalmente a descolonização em meio ao que nós chamamos de Guerra Fria, a bipolarização mundial. Então, nós temos aqui os movimentos de independência foram apoiados por vezes pelo bloco capitalista sob a liderança dos Estados Unidos, com a industrialização de alguns países que iam ganhando a sua independência, com investimentos e a instalação de empresas multinacionais nesses países que adquiriam a independência. Temos aqui também a postura anti-imperialista e anticolonial. A União Soviética procurava aumentar a influência do socialismo também nessa busca de independência, apoiando países que tinham aderido ao comunismo e ao socialismo. Temos essa imagem de um selo postal africano em Madagascar em 1982, que foi em homenagem à cooperação da República Democrática de Madagascar com a União Soviética. E aí vemos a primeira pergunta. Explique quais são as relações entre as independências dos países africanos e o fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda questão. De que maneiras Estados Unidos e União Soviética influenciaram os processos de independência da África? Sobre um movimento bem local, né? Dois grandes movimentos, que foi o pan-africanismo e o pan-arabismo, vocês irão responder os questionamentos. Então, já está grifado aqui, ó, pan-africanistas defendiam a autonomia e a união dos países. E o pan-arabismo teve maior influência no norte da África, entre os países de tradição árabe e muçulmana. Entre eles tem Argélia, Mauritânia, Tunísia, Líbia e Egito, que foi o maior
propagador desse pan-arabismo foi o líder egípcio Abdel Nasser. E aí nós temos a pergunta, né? Explique o que foram o pan-africanismo e o pan-arabismo. Outro texto que já traz como uma pergunta descolonização, é comum encontrarmos a expressão descolonização para fazer referência aos processos de independência dos países africanos. Essa expressão, no entanto, para induzir a uma visão eurocêntrica sobre o processo de independência africana, pois leva a crer que esse fato histórico ocorreu por causa da iniciativa dos europeus. Ou seja, será que nós quebramos essas amarras com os países colonizadores e neocolonizadores ao adquirir a independência, ou ainda existe uma relação de dependência em relação a esses países mais ditos desenvolvidos? Aí nós temos uma citação, esse texto aqui a seguir, onde diz: no seu nascedouro a palavra descolonização já vem carregada de ideologia. O des é um prefixo, né? A palavra aí é colonização, né? E o des é uma oposição à colonização. Então, parecendo definir um destino histórico dos povos colonizados, depois de ter colonizado, o europeu descoloniza, estando, pois, implícita a vontade do país colonizador de abrir mão de pretensos direitos adquiridos em determinado momento. Ou seja, é uma visão muito eurocêntrica, né? Ou seja, de domínio. Agora eu quero colonizar, agora eu quero descolonizar. Ou seja, como se fosse uma vontade europeia e não a vontade do povo local em quebrar essas amarras. Os outros não têm história, nem passado a ser contado, nem futuro a ser elaborado. Será? Cadê a cultura, cadê a resistência dos povos africanos que não está exaltada nessa citação? Então, quarta questão. Por que o termo descolonização não é adequado para se referir às independências dos países africanos? Quinta. De acordo com o texto, o que significa ter uma interpretação eurocêntrica da história? A luta dos africanos. Para que os países da África se tornassem independentes, foi fundamental a luta dos africanos contra a dominação política e a exploração econômica estrangeira. Muitos países do continente africano conquistaram sua emancipação política a partir da década de 50. A maneira como cada país conquistou a independência variou conforme as especificidades das áreas coloniais e as particularidades políticas das potências colonizadoras. Em alguns casos, como nas colônias inglesas e na maioria das colônias francesas, o processo de independência não envolveu grandes combates armados, sendo conduzido por meio de negociações políticas, aquela que nós chamamos de diplomacia, na conversa, nos acordos assinados entre os dirigentes europeus e as elites africanas. Em outros casos, como nas colônias portuguesas e na Argélia francesa, ocorreram lutas violentas que causaram a morte de milhares de pessoas. Os processos de independência. Os processos de independência na África variaram de acordo com cada lugar e cada época. Durante as lutas de independência, ocorreram conflitos armados, protestos, manifestações, greves e acordos diplomáticos. Ou seja, a população resistiu, ela lutou para conquistar essa independência, os países africanos. A maioria dos países africanos tornou-se independente a partir da década de 50. As exceções foram apenas, ou seja, quem não se tornou nessa época, né? Etiópia e Libéria, que não eram colônias, e o Egito, que conquistou sua independência em 1822. Os demais foram todos depois de 1950. E aqui nós temos um novo mapa político após a independência, bem semelhante ao atual, né? Sexta questão. Escolha 3 países africanos no mapa acima e pesquise como se deram os processos de independência, assim
como a situação social, política e econômica atual dos mesmos. Então você pode falar da África do Sul, Moçambique, Madagascar, pode falar do Níger, Mali, Argélia, o que vocês quiserem aqui, ó. A quantidade vocês escolhem apenas um e vai falar sobre como eles estão hoje, como foi seu processo de independência. Os países africanos independentes. O continente africano é habitado por uma grande diversidade de grupos étnicos. Esses grupos são bastante heterogêneos, ou seja, diversificados, tanto nos seus aspectos culturais, no que diz respeito às suas independências, que também têm suas características próprias, comuns. Os países da África foram definidos com base nos processos de independência ocorridos ao longo do século XX. Contudo, mesmo depois de conquistadas as independências, muitas das fronteiras artificiais criadas pelos europeus foram mantidas, ou seja, ainda existia um domínio ali disfarçado. As relações de dependência permaneceram, né, como eu disse a vocês, principalmente economicamente e militarmente. Economicamente, porque os recém-países independentes, eles ganharam o apoio para se industrializarem, mas com isso criaram dívidas externas, tiveram que fornecer matéria-prima da mesma forma e mão de obra barata para os países que ali instalaram suas empresas multinacionais. E continuaram sendo países de economia basicamente exportadora, vivendo da agropecuária ou da subsistência. E aqui nós temos, explique de que maneira as potências imperialistas europeias ainda controlam os países africanos. Oitava questão sobre Nelson Mandela, né? O grande estadista, o grande humanitário que foi Nelson Mandela. Primeiro presidente negro da África do Sul, que lutou para derrubar o regime de segregação racial chamado de apartheid. Segregar significa separar, né? Separava-se negros de brancos. Então ele pediu o fim do apartheid, ele lutou. Inclusive foi preso, ficou 30 anos na cadeia, mas mesmo assim ele e seu grupo continuavam lutando pelo fim do apartheid, mesmo presos. A política do apartheid havia criado uma ferida profunda e perene no meu país e no meu povo. Todos nós passaremos muitos anos, se não gerações, nos recuperando daquele ferimento profundo. Na África do Sul, um homem de cor que tentasse viver como um ser humano era punido e isolado. Então aqui ele faz, né, algumas falas de Nelson Mandela. E aí nós temos a pergunta. Letra A, quem foi Nelson Mandela? Letra B, o que foi o apartheid? Letra C, qual é a opinião de Nelson Mandela sobre o apartheid, que você pode extrair desse texto? D, e você, o que pensa sobre regimes como o do apartheid? Regimes que separam, segregam a população. Nona questão, leia o texto a seguir. Me responda as questões. O período em torno de meados do século XX foi um momento de importantes transformações para o pensamento africano, marcado por grande optimismo e autoconfiança. As escolas de pensamento ligadas aos poetas da negritude e aos militantes do pan-africanismo independentista e do socialismo africano exerciam nesse momento um forte impacto no continente, com grande repercussão mundial. Esse movimento passa a tratar de temas como a integração continental e a unidade política, econômica e cultural, tornando-se assim um amplo movimento de libertação da África. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto e qual era o objetivo do movimento descrito no mesmo? Só associar aqui, com o que a gente já falou lá na frente sobre os dois movimentos literalmente, né, africanos. Qual deles é citado nesse texto? Questão 10. Analise as imagens aqui da fonte A, da fonte B,
Leia a legenda, placa instalada em bairro de pessoas brancas na África do Sul, que dizia: qualquer negro que ultrapassar levará um tiro. E a outra imagem na legenda diz: mulher sai de um banheiro para mulheres não brancas. A placa escrita em inglês traz os seguintes dizeres: mulheres não europeias, ou seja, separando até banheiros para negros e brancos de acordo com o gênero. Letra A. Por que existiam placas como essas na África do Sul entre as décadas de 50 e 70? B. Em sua opinião, o que podemos fazer para combater as atitudes discriminatórias e racistas que existem em nosso dia a dia? E aqui vocês podem ser críticos, falar sua opinião sobre o racismo. Então, boa atividade e até a próxima.